Amados irmãos, a paz do Senhor. Quero com vocês nesta noite, nesse dia, eu não sei o horário que você está assistindo este culto, mas independente disto, seja fazendo uma caminhada, seja indo para o seu trabalho, seja no horário que a gente já tem como oficial, na quarta-feira, às 20 horas, se você está acompanhando ao vivo aqui essa transmissão, eu quero te convidar para que a gente eleve ao Senhor a nossa oração e a gente fale com Ele, sabe, das nossas necessidades, das nossas angústias, das nossas alegrias, dos nossos regozijos, porque muitas vezes a gente tem o hábito de só levar para Deus as dificuldades, só levar para Deus as nossas dores. E a gente esquece por muitas vezes de agradecê-lo por termos tido um dia bom, por termos acordado bem, por um dia não termos tido problemas, porque às vezes a gente só enxerga problemas, a gente procura, a gente vê, a pessoa te cumprimenta e você já tem meio que por obrigação dizer que você não está bem, dizer que o dia não está bem, que está muito calor, está muito frio. Existe até os memes, cada vez que a gente muda de estação, a gente tem lá o meme do inverno, que aí mostra as pessoas congelando, winter's coming, ou se a gente se está no verão, já mostra o sol derretendo todo mundo. E a gente sempre exagera, mas sempre do lado mal. Por que não falarmos também do que nos faz bem, do que aconteceu de bom para nós? É tão bom você trazer uma boa notícia para aquela pessoa que se interessou em saber um pouquinho mais de como que você está. Comente também das coisas que o Senhor tem feito na sua vida. Seja mais grato, tá bom? Então vamos erguer agora a nossa oração a Deus e apresente este culto. Amém? Santo grandioso Deus, meu Pai celestial, eis que neste momento quero, pois, te apresentar, Santo grandioso Deus. Olha, pois, para os teus filhos, que neste momento estão ouvindo, sim, este culto. É um culto gravado, mas sim, Santo grandioso Deus, a tua palavra, ó Santo Senhor Jesus, transpassa seja tecnologia, seja o tempo. Ó Santo grandioso Deus, a tua palavra nos alcança. Santo Deus Pai, nos ajuda para que o nosso entendimento esteja assim, Santo Deus Pai, aberto para ouvir e para compreender todas as coisas que tu tens a nos ensinar. Por isso, Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, Santo Deus eterno, por tua infinita misericórdia, Jesus. Amém. Amados irmãos, quero, antes mesmo da palavra, a gente já te convidar para a gente cantar alguns louvores, para você já ir esquentando. Cante. Não é porque o culto é gravado que você não vá cantar. É importante você cantar também. É você que tem que salmodiar. Amém? Então vamos louvar ao Senhor. Flui do teu grande amor.
Glória a Deus. E aí, você cantou, você glorificou o nome do Senhor, já está aquecido. Glória a Deus. Que bom que o Senhor ele faz nova todas as coisas. Então, deixa Ele te fazer novo, deixa Ele te renovar. Falar em renovo, né? Acabamos de virar o ano, já está virando o mês de janeiro. E como é que foi esse primeiro mês? Normalmente, final de ano, virada de ano, as pessoas têm o hábito de, né, construir as suas metas, definir metas para o ano. Muita gente ingressa numa escola, numa faculdade, outros querem fazer um idioma, um curso, outros querem perder os quilinhos, entrar em forma. Isso é muito importante. É muito importante, sim, a gente estabelecer metas, apresentar a Deus os nossos planos. E, poxa, que maravilhoso quando a gente apresenta a Deus os nossos planos, mas que a gente não joga para Deus a responsabilidade de cumprir, né? Ele disse amém, ok, mas agora vai depender de você. E é aí que a porca torce o rabo, né? Porque é a hora em que você precisa de disciplina para cumprir essas metas. Poxa, mas por que a gente está falando isso em um culto? Por que a gente está falando isso ao invés da gente ver as coisas espirituais? Aí que está o problema. O nosso Deus, ele sempre, principalmente Jesus, ele sempre trouxe o seu reino e em comparação às coisas do nosso dia a dia. Né? Na época, eram pastores de ovelhas, eram lavradores, então ele sempre falava de como era a semeadura, como que era a questão de você arar a terra, de você plantar, de você cuidar de uma ovelha, as dores, as feridas que uma ovelha poderia ter, né? A questão de passar o óleo na cabeça da ovelha. Então, todas essas coisas, o Senhor ele sempre associou a vida, né? O dia a dia de um pastor de ovelhas, o dia a dia de um lavrador, com o reino dos céus, o reino de Deus. E eu quero muito chamar a atenção de vocês, quero ler o primeiro versículo, né, o primeiro trecho, de alguns trechos que a gente vai ler hoje, que é uma palavra muito conhecida, talvez você saiba até de cor, tá? Mas fica lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38, que é justamente um trecho entre Marta e Maria. São duas irmãs de Lázaro, muito amigas de Jesus. Jesus tinha um apreço por essa família. Ele sempre ficava hospedado na casa deles, né, quando passava por ali. E nesse trecho, a gente começa a observar, a gente já falou muito sobre esse pedacinho, né, do texto aqui, mas eu quero chamar a atenção de vocês, né, num ponto aqui. Então vamos lá, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria
escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha só, irmãos, como eu comentei, o ano está começando e a gente começa a fazer planos, a gente começa, começamos também o plano de leitura da Bíblia, e aí você às vezes quer fazer o idioma, quer fazer muitas coisas e começa a ficar atarefados. Daqui a pouco eu vou te encontrar na igreja, saudar com a paz do Senhor e vou perguntar, meu irmão, minha irmã, como é que tá? Como é que você está? Ah, qual que vai ser a resposta? Ô, meu irmão, tá uma correria maluca. Tô ficando doido, tô ficando doida. E é justamente isso que acontece, sabe por quê? A gente acostuma a criar muitos afazeres. Só que a gente esquece de se voltar para o principal, que é Deus, o relacionamento com Ele. E aí, meu irmão, você está fazendo oração, você está louvando o Senhor, você está estudando a palavra. Vixe, não estou tendo tempo. Mas aí quando você vê a pessoa, ela está lá sempre postando coisas na internet, ela está sempre respondendo no WhatsApp, ela está interagindo com todo mundo. E aí, né, mesmo você que está fora, a palavra diz para a gente não julgar, mas é difícil, né? E sempre vem, meio que tinha um diabinho acusando, né? Ó lá fulano que disse que não tem tempo, ó lá, o tanto de rios que ela já mandou. E a gente acaba com muitos afazeres, deixando de escolher a melhor parte, deixando de aprender, de ouvir a palavra de Deus, até mesmo das coisas materiais, por exemplo. Muitas vezes a gente fica desesperado num trabalho, às vezes você tem um chefe abusivo e você não aguenta mais, você vai lá e vai trabalhar aos trancos e barrancos, porque chega domingo à noite, eu não sei nem se existe Fantástico ainda, eu acredito que exista, mas eu lembro que muito tempo atrás, quando eu assistia, dava aquela tristeza, né, quando falava o Boa Noite do Fantástico. Por quê? Porque era a certeza que o domingo tinha acabado e só nos restava o início da semana, que era a segunda-feira. E aí começava toda a nossa rotina novamente. Só que uma coisa é a rotina diária que acaba você se desgastando, e é normal, o seu corpo se cansa. Às vezes a gente, principalmente o mais jovem, ele tem que trabalhar às vezes durante o dia, à noite ele tem que correr para a escola ou para a faculdade, e aí tem que, final de semana, fazer um curso de inglês ou fazer um curso de informática. Aí daqui a pouco tem que correr para a igreja e realmente fica cheio de afazeres, né? Só que a gente tem que saber separar um bom momento para com Deus. Da mesma maneira, você também tem que se preparar. Se você está tendo problemas no trabalho, ou se o teu horizonte de oportunidades está limitado, ore, apresente a Deus. Sabe, às vezes quando você está bem empregado, parece que as oportunidades aumentam, né? Aparece uma porta aqui, outra ali, e você tem que dizer não porque você está bem naquela empresa ou naquele trabalho. Só que quando você está, parece que sob pressão, parece que as portas das oportunidades se fecham e você não enxerga em nenhum um lugar para você ir. E aí é como a Marta aqui, ela está cheia de ocupações e não consegue aproveitar o melhor. Eu vejo, irmãos, vira e mexe, eu estou no YouTube e eu vejo a quantidade de possibilidades de trabalho,
Seja, né, eu gosto muito de automação, de programar uma tomada para acender com a Alexa, né? Espero que você não esteja ouvindo na tua sala, né? Então eu vou falar, fulana, acende a luz. Não sei se vocês têm esse hobby, né? Eu amo. E um hobby, muitas vezes, ele se transforma em uma oportunidade de ganho. Você gosta muito, né? O Adriano gostava de tirar foto, né? Edição de imagem, de vídeos. É uma oportunidade de emprego. Ah, você gosta de pintar louça, você gosta de mexer com artesanato, fazer doces, bolos, tudo é, né, oportunidades que você pode ter para ter um ganho extra ou até mesmo ser a sua renda principal. Mas você não pode deixar, sabe, as dificuldades, os nãos que você recebe te derrubar. Você tem que apresentar a Deus dia após dia. Senhor, olha, eu vi na internet algo assim, eu achei interessante, eu acho que, mas o que o Senhor acha? Essa profissão serve para mim? Senhor, eu estou pensando em me dedicar o tempo que eu não tenho, mas eu quero me dedicar um pouco mais e em estudar um pouco mais sobre isso. Apresenta a Deus, porque é necessário que a gente comece, né? Por que eu falo de começar? Às vezes você já está 40 anos na igreja, mas talvez você já tenha perdido aquele contato com Deus. Comece de novo. É igual quando você faz um propósito de um regime, um propósito de um jejum, e aí por algum motivo alguém te serve algo e você pega e prova, aí daqui a pouco vem aquele desespero. Meu Deus, eu estava em jejum. Ah, eu vou para o inferno. Agora não, já era. Deus não vai se agradar de mim porque eu quebrei o meu jejum. E agora? E você já quer se jogar da ponte? Para. É igual você está fazendo um regime, uma dieta, e por algum motivo você foi numa festa, uma pessoa que você é muito querida, e ela fez algo muito especial para você. Você foi num almoço, num jantar. Não seja o chato, né? Eu não estou comendo isso. Poxa, a pessoa fez para você, especialmente para você. Aproveite o melhor. Amanhã você volta para o teu regime. O teu regime vai ter que ficar para o resto da vida. As suas atividades físicas têm que ser para o resto da vida. Se cuide. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Demorei para aprender isso. Eu estou tentando aprender e, como eu sou chato, eu estou sempre estudando, pesquisando sobre. Então, eu quero sempre saber, poxa, qual atividade física que eu não gosto de fazer atividade física. Todo gordinho não gosta disso, né? Mas é necessário. Ainda mais que a minha idade está avançando. Então, como o pessoal fala, eu preciso conseguir levantar do vaso. Então, eu tenho que me cuidar em relação a essas coisas. Eu tenho que me cuidar em relação à alimentação. Eu tenho que me cuidar em relação às coisas espirituais. Eu tenho que me cuidar em relação a ter contato com Deus. Eu tenho que me cuidar em relação à minha família. Eu tenho que saber me relacionar com a minha esposa, com os meus filhos. Eu tenho que me cuidar em me relacionar com os meus amigos, com as pessoas, os colegas de trabalho. Então, são muitas faces nossas que a gente tem que sempre observar. É necessário que você se coloque na presença de Deus. Queira conhecer, queira senti-lo. Não vá só admirar aquela pessoa. Nossa, eu vi uma pessoa sentindo a presença de Deus, eu fiquei maravilhada. Não, se maravilhe em você ter essa experiência com Deus. Você sentir a presença dEle, para que realmente Ele venha fazer nova todas as coisas. Amém?
Muitas vezes a gente, né, procura se afastar, a gente fica escondidinho na nossa casa e não quer se expor, não quer comentar nada na internet, porque não quer arrumar confusão. Fica em paz, a confusão vai chegar até a tua porta. Por quê? Vamos lá. Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7. Diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através do que, irmão? Pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então aqui ele já te dá a dica. Vai chegar momento em que tua cabeça vai estar a mil. A preocupação, como que você vai pagar aquela conta que está vencendo. O vizinho bateu no seu carro, como que você vai falar com aquele vizinho chato? O gato do vizinho arranhou o seu carro, a areia do seu vizinho está avançando para a sua calçada, o outro vizinho que coloca o lixo na frente da tua casa e antes do horário do lixeiro passar. Você vê que a quantidade de probleminhas que vão aparecendo e vão acumulando. E você vai se aborrecendo, mesmo que você estivesse escondidinho na tua casa. Os problemas batem à tua porta. É o teu filho que saiu e arrumou confusão. A sua irmã que arrumou outra confusão com o vizinho no apartamento X, no condomínio. E aí daqui a pouco você está sendo chamado no condomínio porque o teu filho fez bagunça na escada. São coisas assim. Por mais que você queira ficar escondidinho, assistindo o Senhor dos Anéis lá na tua sala, quietinho, escondido, daqui a pouco o problema bate à tua porta. E a palavra de Deus diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Falar é fácil. Não, meu irmão, eu tenho os mesmos problemas. Eu tenho as mesmas dificuldades. Como que eu não vou estar inquieto? E eu tô com esse problema. Eu tô lá lavando louça, fazendo comida e minha irmã tá lá aos pés de Jesus, como se não houvesse nada. Quem que vai comer? Como que a gente vai servir? Olha as nossas preocupações. Mas os nossos planos, a gente estabeleceu metas e a gente não está conseguindo porque agora está começando, voltou depois do carnaval, o Brasil recomeça, né? Só que esse ano é ano de eleição. Ai, meu Deus, mais confusão ainda. Você atravessou lá no grupo lá da família, falou lá com aquela pessoa que é do partido contrário do seu, e aí você falou um negócio torto, a outra respondeu um negócio mais torto ainda, e vira aquela bagunça. E aí? E aí que é necessário você estar vigilante, porque o inimigo ele procura justamente essas brechinhas para te deixar cada vez mais numa situação em que você não enxergue Jesus, para que você não chegue aos pés de Jesus, para ouvi-lo e para trazer para a tua vida a solução de todos os teus problemas. Só que o Senhor ele fala assim lá em João, capítulo 16, versículo 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Olha o recado aqui, ó. Neste mundo vocês terão aflições, né? Todo mundo pega só essa parte e fala: mas aí tá vendo, a minha vida não pode ter bênção, a minha vida não pode ter alegria, porque Jesus ele já avisou que a gente vai ter aflição, a gente tem que sofrer. Quem disse que Jesus disse que a gente tem que sofrer? Ele só te avisou.
Você vai sofrer, mas você não tem que sofrer. Ele diz aqui, continuando: contudo, tenham ânimo. Ou seja, nem tudo está perdido, porque eu venci o mundo, tá? Então, a gente tem a mania de querer polemizar tudo e achar que tudo está perdido. Ó céus, ó azar. Eu sabia que isso não ia dar certo. E a gente sempre acha que vai dar tudo errado. Meu irmão, creia num Deus tremendo. O nosso Deus, como diz a Bíblia, ele é grandão, ele é maravilhoso. Ele quer o teu bem, ele quer primeiramente a tua salvação, ele quer que você se volte para ele. Mas ele não está aqui para te castigar. Ele não está aqui para você ter uma vida amarga, uma vida triste. Ele quer o teu melhor. Ele quer que você se volte para ele. Ele quer relacionamento com você. E nessa de você ter um relacionamento com ele, os teus planos sejam apresentados para ele. E aí, já pensou que maravilha? Você ir para a academia. Eu não tenho dinheiro para a academia. Apresente a Deus. Enquanto você não tem essa fé, vá lá fazer sua funcional sozinho. Pulinho chinelo você não paga. Não precisa pagar para ninguém para fazer isso. Abdominal, caminhada na rua, caminhada num parque que é gratuito. E falando com Deus, caminhe com Ele. Vá orando, você tem 1 hora, olha que legal, 1 hora de caminhada, 1 hora falando com Deus, só você e Ele. Irmão, sabe que hora que eu estou acordando para poder tentar me exercitar? Porque eu tinha essa desculpa que você tem hoje. Eu falava assim, eu não tenho tempo, eu era gordinho, obeso pra caramba, né? Já estava em obesidade, já tinha passado do sobrepeso, e a minha desculpa era, não tenho tempo. Não tenho tempo para fazer exercício. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim, olha, eu não posso à noite porque eu tenho outros compromissos à noite. Eu não posso durante o dia porque tenho meu trabalho. E antes? Eu estou acordando às 4 horas da manhã, pego, me arrumo, coloco um short, uma camiseta e vou caminhar num parque. Faço 1 hora de caminhada ali, falando com Deus, ouvindo uma pregação, ouvindo um estudo, ouvindo os cultos gravados da quarta-feira, ouvindo as pregações, falando com Deus, ouvindo louvores. Na verdade, eu ouço mais pregações do que os louvores, né? Mas é um momento meu e Deus. Meu e de Deus. Ali, sabe, sozinho, fazendo a caminhada, encontro de vez em quando o Beto, a Tel, a irmã Socorro. Ó que legal. De vez em quando eu vejo vocês lá. E é maravilhoso. Com isso, eu estou melhorando a minha disposição. Estou com tempo agora para orar mais, porque agora tenho mais 1 hora para orar. E as coisas vão acontecendo, eu vou apresentando a Deus todas essas coisas. Então agora lendo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que você tem que fazer com a tua ansiedade, meu irmão? É você que vai resolver? Você acha que você tem condição de resolver a tua ansiedade? As tuas preocupações, os teus medos, a tua depressão? Não. Você tem que lançar sobre quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele com E bem grandão, Ele tem cuidado de vós. É isso.
a resposta das nossas aflições, das nossas angústias, não é você fazer uma retrospectiva, introspecção e não, para. Fala com o Senhor teu Deus, fala com o Espírito Santo, o Consolador. Ele vai te dar a paz que excede todo o entendimento. Sabe, às vezes as pessoas, né, num momento de angústia ou de um momento muito trágico, a pessoa te olha esperando você te ver desesperado e de repente a pessoa te vê calma e resolvendo as coisas e fala, nossa, mas eu achava que você ia estar muito pior numa situação como essa. É porque nem a gente mesmo consegue compreender a paz que excede todo o entendimento. Quando você fala com alguém desejando a paz do Senhor, transmita essa paz que excede todo o entendimento. Esse conforto, esse consolo que só o Espírito Santo pode trazer para você. Senhor, olha, eu não sei o que está acontecendo, não tenho uma moeda para bater na outra. O último ovo que tinha para eu fritar foi há uma semana atrás. Senhor, eu estou bem, eu estou em paz, eu sei que tenho que correr atrás e estou correndo atrás, mas eu estou recebendo uma paz que eu mesmo não compreendo. Isso é Deus. Às vezes, essa paz que você tem, meu irmão, que você não tem um ovo para fritar. Um milionário, ele está tendo que buscar drogas, ele está tendo que se encher de várias outras, de luxúrias e coisas assim, para tentar diminuir aquele aperto, aquela dor, aquele vazio que só Deus pode preencher. E às vezes você, meu irmão, que não tem um ovo para fritar, está cheio de Deus. E o Senhor, Ele há de te ouvir. Direciona as tuas petições, declare a Ele. É necessário. Ah, não, mas Deus sabe da minha necessidade. Ele sabe. Ele sabe. Mas Ele quer te ouvir pedir a Ele. Ele quer te ouvir declarar a Ele. E aí, aquele que te ouve no oculto, Ele vai te recompensar. É isso que a palavra do Senhor nos diz. Ouça esse culto mais de uma vez se for necessário, mas apresente a Deus as tuas necessidades, não é a minha necessidade. Agradeço quando você intercede por mim, mas quando for para falar dos teus problemas, quando for para falar dos teus anseios, das tuas angústias, das tuas perdas, fale você diretamente com Ele e declare todas essas coisas. Senhor, olha, eu queria dar um tênis melhor para o meu filho. Senhor, eu queria comprar uma casa. Senhor, olha, fala com Ele. Como eu disse também, o nosso Deus, Ele também não quer só ouvir as tuas lamúrias, o teu choro, o teu pranto. Se alegre por ver um céu azul e fala assim, nossa Senhor, que céu maravilhoso, que dia maravilhoso que Tu preparou hoje. E esse céu azul, muitos podem reclamar do sol que acompanha o céu azul. Mas como é bom a gente poder ter uma pele, a gente poder sentir o calor ou frio. Como é bom você poder andar, como é bom você poder respirar. Irmãos, tem gente que não consegue respirar. Daria tudo para poder fazer uma respiração assim. Você pode. Agradeça, seja mais grato.
Apresente sim as tuas aflições, as tuas dificuldades, as tuas dores, mas também agradeça a Deus pelo ar que você respira, por ainda podermos ter liberdade em muitas coisas. É necessário que a gente seja mais grato também. Quero ler também, irmãos, o livro de Salmos, capítulo 121, o versículo 1 e 2, diz assim: Elevo os meus olhos para os montes. Tem até um louvor, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, no momento da tua aflição, no momento da tua angústia, serei eu, o Zé Roberto, que vou resolver os teus problemas? Posso até te ajudar em alguma coisa, se estiver ao meu alcance. Mas, meu irmão, aquele que tem o poder de resolver por definitivo a tua dor, a tua angústia, a porta de emprego, é o Senhor. Aqui o salmista, eu imagino sempre quando leio esse trecho, eu imagino Davi olhando para os montes e vendo pequenas luzes que é refletindo justamente os altares, né? E as pessoas sacrificando naqueles altares à noite escondida e lá fazendo as suas idolatrias. E eles achando que aqueles deuses, muitas vezes até sacrificando crianças a Astarote. E Davi falou assim: não, eu me recuso. Eu me recuso a me dobrar para esses deuses que não resolvem nada. Mas eu elevo os meus olhos para estes montes. De onde virá o meu socorro? E ele sabia que não viria a salvação, a solução dos problemas dele, as perseguições que Davi estava passando, não viria daqueles montes, não viria daqueles deuses, não viria da idolatria, viria do Deus único, do Deus vivo, do Deus que fala, do Deus que te vê, do Deus que te enxerga, do Deus que quer te alcançar. É dele que virá o teu socorro. Poxa, mas eu já tentei de tudo. Será que tentou tudo? Será que às vezes que você tentou, você não tentou por sua própria força? Com teu próprio entendimento, com teu próprio conhecimento? Será que não faltou Deus nessa tua empreitada? Será que Deus ele quer você nessa empreitada? Meu irmão, precisa de contato com Deus para você saber esse direcionamento. Você precisa seguir esse trilho, seguir este caminho, falando com Deus. E o que a gente vê lá em Provérbios, né? Olha, confia no Senhor de todo o teu coração e reconhece-o aonde? Nos teus caminhos, e Ele endireitará a sua vereda. Então você precisa andar com Deus e saber que, olha, isso aqui é Deus, isso aqui é o diabo, isso aqui sou eu que plantei. Eu plantei essa situação. Ah, mas eu agora sou um novo convertido. Eu não... Tá, meu irmão, mas você passou a sua vida inteira cortando um tronco de uma árvore que ficava em cima da sua casa. E você ficou cortando o tronco daquela árvore a sua vida inteira. Até que alguém do IBAMA falou assim: olha, não é bom você cortar a árvore porque você pode prejudicar a árvore, ela pode ficar fraca. E você parou de cortar a árvore. Legal. Você se converteu daquela situação. Só que aí vem um vento forte. Um belo dia, quando você menos espera,
aquela árvore fraca, porque você ficou a vida inteira cortando ela, o tronco dela, não resistiu ao vento e caiu. É castigo de Deus? Fala para mim, meu irmão. É castigo de Deus? Ou você colheu o que você plantou? Ah, mas agora Deus tinha que me proteger porque agora eu sou convertido. Não. O que você plantar, você vai colher. Se você está devendo ao homem, pague ao homem. Se você está devendo a César, dê a César o que é de César. Então, se converta, mas se corrija. Corrija as coisas que você plantou. Então, muitas vezes, a gente, por exemplo, eu estou com 54 anos de idade. Dos meus 20 e poucos anos até 53, eu comia e ainda agradecia a Deus, e comia doce, comia um monte de coisa. O que eu fiz? Eu plantei muitas coisas. Agora que eu me converti, cuidando da minha saúde e tudo mais, concorda que pode aparecer alguma coisinha aí? Ah, logo agora que eu estava me cuidando. Pois é, meu irmão. Pois é, Zé Roberto. Não poderia estar se cuidando desde os 20? Ah, mas Senhor, isso é castigo? Não é castigo. É resultado. É resultado daquilo que eu plantei. Deus ajude, né? Mas é culpa de Deus? É dever dele me poupar dessas coisas? Não. Olha, eu não estudei a vida inteira, eu não quis saber, eu ia para balada e para um monte de coisa enquanto o outro meu irmão lá estava estudando. Hoje eu tenho resultados diferentes. É culpa do irmão ou é porque você quis aproveitar o que era bom? Poxa, na internet está lá, no YouTube, o cara ensinando a sentar um piso, a fazer um porcelanato líquido, a fazer uma configuração de automação. São um monte de coisas que você pode aprender a fazer. De graça. Basta você ter lá o seu sinal de Wi-Fi, que hoje a maioria das pessoas tem. Mas não, a pessoa está lá vendo tigrinho, a pessoa está lá vendo piadinhas, os memes, os reels, essas coisas você tem tempo. Ó que legal esse reels. Meu, não estou te criticando. Mas separe o tempo para você mandar os seus reels, para você dar risada com seus amigos. Eu mando, eu encho o saco dos meus irmãos. É lógico, eu mando mais para os meus irmãos que mandam também para mim. Mas eu tenho um tempo para fazer isso. Depois eu tenho um outro tempo para estudar a palavra de Deus. Depois eu tenho um outro tempo para falar com Ele. Eu tenho um outro tempo para estudar inglês. Eu tenho um outro tempo para estudar espanhol. Eu tenho que separar esses tempos. E eu estou plantando um pouquinho de cada coisa. Olha que legal. Plante coisas boas para você colher bons frutos. Nunca é tarde para você aprender que é importante você plantar coisas boas. Amém, irmãos? É importante também, né? No comecinho do ano, ter essa puxadinha de orelha, para que a gente possa direcionar e a gente não venha murmurar lá para o meio do ano. Ah, meu Deus, as coisas estão terríveis. Tá, mas o quanto você está mudando? O quanto você está interagindo com pessoas ao seu redor? O Zé Roberto é carrancudo, não sei o quê. Poxa, Zé Roberto, se aproxime daquelas pessoas para que elas possam ver que você não é tão chato, né? Mas é necessário a gente se entregar mais. Vamos ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Já está cansadinho? Tá meio triste? Tá querendo férias? Então bora lá. Diz assim: vinde a mim, você que está cansado e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É um trecho também que é, extensamente falado no nosso meio,
E é importante você compreender. Você está cansado, meu irmão? Você está sendo oprimido, você está sendo perseguido? Vá para o colo do Senhor. Ele vai cuidar das tuas feridas, Ele vai te aliviar, Ele vai te alimentar, Ele vai te dar o bom sustento, Ele vai te dar o teu descanso, o descanso que você merece. Você está triste, você está angustiado, procura em Deus se alegrar, procura no Espírito Santo se regozijar. Cante louvores. Eu estou com vontade de chorar. Canta e te alegra, a palavra do Senhor diz. Por mais que tudo de mal esteja acontecendo, ainda, não temerei mal algum. Se você estiver andando no vale da sombra da morte, trevas, só coisas terríveis acontecendo, se volte para Deus, porque Ele virá ao teu socorro. Amém? Amados irmãos, vamos louvar ao Senhor, glorificar a Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. Cante. Você está triste? Está amargurado? Cante. Você está alegre? Cante. Amém? Glória a Deus. Jamais pudesse imaginar.
está em alto mar, não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar, não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá nem mais pra ver o porto que era seguro. Eu sou impulsionado a desbravar um novo mundo. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente com certeza é o amor de Deus. Declare, não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente é o amor de Deus. É o amor de Deus. É o amor de Deus. Glória a Deus, amados irmãos. Quero sim glorificar o nome do Senhor. É uma palavra breve, é uma palavra rápida, mas eu tenho certeza que você vai pegar o seu quinhão, vai pegar a sua parte desta palavra. Esta palavra é para mim, essa palavra é para você. Então se coloque na presença do nosso Senhor. Faça a sua parte. E olha que não é pouca coisa, tem bastante coisa. Estude a palavra, fale com Deus, apresente, interceda por outras pessoas que estão até na mesma situação que você. Enquanto isso, a gente ora por você também. Mas para que eu ore para você, o que é necessário? É necessário que a gente comunique aos santos, comunique às pessoas da igreja que você precisa de oração. Coloca lá no caderninho lá da igreja as tuas necessidades. E o Senhor, Ele sabe das tuas necessidades. E Ele viu que você foi lá e colocou o seu nome ali. E Ele vai te visitar. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com o nosso Senhor. Vamos agradecer por este culto, por esses poucos minutos que a gente esteve junto. Amém? Santo grandioso Deus, meu Pai celestial, eis que eu te agradeço e te louvo por tua infinita misericórdia. Agradeço, Santo Deus eterno, pelos teus ensinamentos, pela tua exortação. Ó Santo Deus Pai, até mesmo pela tua exaltação. Ó grandioso Deus Pai, mostra-nos sim como andar conforme a tua vontade, conforme a tua palavra, nos regozijando e glorificando o teu santo nome. Senhor, nos mostra como podemos não ficar tão desesperados com as coisas, com os problemas, mas que antes as nossas necessidades sejam em Ti conhecidas através das nossas orações. Senhor, eu quero falar mais contigo e não só, Santo Deus eterno, trazer
desespero, trazer angústias para ti, mas também quero glorificar o teu santo nome. Eu quero apresentar, Santo Deus eterno, e reconhecer as coisas que tu tens feito na minha vida. Ó Santo Deus Pai, as coisas boas que acontecem na minha vida, eu também quero te agradecer, eu quero falar contigo. Senhor, eu não quero tão somente pedir, pedir, pedir. Eu sei que vai ser dado. Eu sei que, Santo Deus Pai, se eu bater a tua porta insistentemente, a porta vai se abrir. Mas eu também quero te agradecer, eu quero te bater a tua porta para agradecer e glorificar o teu santo nome. Eu quero ser grato ao teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu quero ser grato, Santo Deus Pai, ao Espírito Santo que está sempre comigo. Ó glorioso Deus, bendito seja, pois, o teu santo nome, e que seja sempre, amado Deus, em o nome do Pai, do Filho e do maravilhoso Espírito Santo de Deus. Amado irmão, amada irmã, este culto está encerrado em nome de Jesus. Tenha uma semana excelente, tenha um ano maravilhoso. Ah, mas é um ano de dificuldade. Para com isso. Sempre teremos dificuldades. Quando vier a semana, com a graça de Deus, já estaremos ao seu colo. Amém? Glorificado seja o nome de Jesus. Amém.